Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast e nós estamos aqui com o Cláudio Titerix e nós vamos falar sobre a questão da Lei 1904, que ela trata acerca do aborto. Fique com a gente que você vai gostar dos argumentos desse debate. Olá, Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez aqui para falar sobre esse tema polêmico, desagradável talvez, mas necessário, não é mesmo? Sim, muito necessário. O prazer é meu, antes de mais nada, né, estar aqui podendo conversar com vocês sobre isso. Eu gostaria de iniciar dizendo que, embora eu tenha fundado um instituto para estudar isso, estude com vários colegas, amigos espalhados pelo Brasil inteiro, mas não é somente nós que estamos preocupados com isso. Eu queria trazer aqui as preocupações da própria CNBB. Ah, ótimo. CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que determina muitas coisas para nós. E nós, como fazemos parte de uma arquidiocese, essa arquidiocese tem uma certa uma subordinação, né? E responsabilidades com que a nossa Conferência Nacional determina. Então, olha só. Dom Zico esteve aqui com a gente recentemente, ele que faz parte, né, da Comissão Família e Vida da CNBB, e falou também sobre a importância de debater acerca do aborto, mais do que legalização ou não, de debater a condição do aborto, né? Nós precisamos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Embora os índices de pesquisa feitos sobre o aborto no Brasil sejam absurdamente contra, isso passa de 97%, até pararam de fazer pesquisa, porque as pesquisas estavam tão desfavoráveis que os abortistas resolveram parar de fazer. Sim, porque é estranho, até o modo de se fazer pesquisa. Eu procurei aqui alguns dados para a gente conversar a respeito, e é tudo muito disforme. Às vezes a mesma pergunta em tom diferente, com anos diferentes, fica um pouco confuso da gente entender, não fica? A maneira como é feita uma pesquisa, ela conduz à resposta. E isso é preocupante. Mas o foco é que nós precisamos entender, então, por que eu sou contra? Porque eu sou católico. Porque eu sou católico. Mas por quê? Eu preciso saber disso. Eu tenho que desenvolver a minha inteligência. Eu tenho que aprender a desenvolver a inteligência para saber por que eu sou a favor ou contra as coisas. E até o modo de se colocar a favor ou contra, porque, por exemplo, a pessoa tem que ser contra a lei ou a favor da lei? Porque ficou um pouco dúbio, não ficou? Você Sim. É a favor do aborto até 22 semanas ou você é contra o aborto até 22 semanas? Fica muito confuso, mas é justamente a confusão, normalmente é provocada por quem quer a confusão e que tirará proveito dessa confusão, ou seja, quem quer aprovar. Porque numa comunidade em que mais de 90% é contra, para você fazer com que uma lei passe nesse sentido... Uma lei que permita o aborto, você vai ter que enganar muita gente. Ao ponto de que no legislativo brasileiro isso nunca passou. Nunca passou. E já houve várias tentativas de fazer aborto até os 9 meses. E isso nunca passou. Aí o que aconteceu? Um partido muito pequenininho tentou entrar no STF para que o STF pudesse inferir na legislação, coisa que ele não tem competência, mas estão fazendo isso. Certo. E isso é preocupantíssimo para nós, né? Então, a CNBB, 2005, é a primeira palavra oficial onde ele faz uma declaração sobre as exigências éticas em defesa da vida. Então, ele fez várias, por exemplo, mobilizar as famílias e comunidades para essa defesa da vida, formar comissões diocesanas. Então, ele começou a se preocupar com isso. Em 2017, outra nota da CNBB, que era justamente dizendo: não matarás.
mediante o aborto, o fruto do teu seio. Lembrando que a igreja considera a vida a partir da concepção, A partir né? da concepção. Ou seja, dentro da nossa doutrina cristã, católica, a partir da concepção, já existe torna-se morte, vamos dizer, o aborto, né? Por isso a preocupação, quando teve lá no STF também, aquela discussão sobre as células-tronco. Por quê? Porque pegava as células-tronco, ou seja, fetos congelados para fazer experiência. Espera aí, mas se são fetos, já são foram vida. fecundados em algum momento. Em algum momento, seja artificialmente, seja naturalmente. No caso, foram artificialmente. Então, ou seja, a igreja acredita que a vida começa na concepção, seja natural, seja artificial. Ou através de violência, como a gente... Também, é um argumento muito forte, né? Sim, sobre esse debate, a questão do aborto, né, que se considere necessário, principalmente nas questões de violência, né, de estupro, né? Que aí também entra outra discussão, que é a vida. Será que a vida do nenê é mais importante ou menos importante do que o crime de estupro? Sendo que no crime de estupro, o verdadeiro criminoso está longe dali. E, ao você pegar o criminoso e deixar ele praticamente respondendo em liberdade e pegar e faz um aborto, você está criminalizando uma pessoa inocente. 2 vezes. 2 vezes. Porque ela já sofreu uma violência. A própria mãe e a criança, que não tem nada a ver com o caso. E a mãe acha que fazendo o aborto vai resolver o seu problema. Nós já vimos em outro podcast aqui que o problema não é esse. Né? O problema realmente é muito sério. Você não vai simplesmente lavar as mãos com sabão e resolver o problema. O problema é muito mais sério. É uma cicatriz que vai ficar lhe incomodando por muito tempo. Então, pela vida toda, a CNBB então fala em 2018 sobre a DPF 442, que justamente quer autorizar o aborto até 12ª semana. Na verdade, em leis, a gente está discutindo sempre prazos, não é? 12ª semana, agora 22 semanas, enfim. Eu percebo que muda, digamos, um pouco assim o contexto, mas nós estamos discutindo prazo para tornar legal um aborto, seja em qualquer situação, isso? É mais ou menos isso, porque o aborto, desde 1940, ele está no Código Penal. Como crime? Como crime. Tá? É um crime. Ou seja, uma mulher que... Qualquer pessoa, realiza um mulher, aborto. Isso. E quem ajuda a praticar comete um crime. Tem uma lei, tem uma pena prevista. Tá? Certo. E nessa lei, né, que é o Código Penal, ele coloca algumas condições em que, ao ocorrer um aborto, não seriam criminalizadas as pessoas envolvidas. São características ou condições de não criminalização do crime. Então, é justamente nisso em que entra o projeto de lei 1904. Em 1940, a circunstância era muito diferente. Em 1940... Diferente em que sentido? De sociedade? A sociedade e a medicina. E a noção de aborto. Se você tomar como noção... Porque a igreja sempre teve essa ideia de que a partir da concepção é vida, ou seja, o aborto se torna crime. Sempre foi, indiscutivelmente. Independente de... Existem ações, né, da própria Igreja Católica que acolhem a mãe, tem questões de tratamento até para criança, adoção, enfim, né, mas ela sempre busca essa questão da preservação, certo? Claro, a melhor solução... Veja, aconteceu um problema. Então o problema já está criado. A melhor solução não é piorar o problema. Então, a melhor solução é levar a gravidez ao final e dar um fim digno para as duas pessoas. Para a mãe e para a criança. Para a mãe e para o filho. Certo. Essa é a concepção. Lógico que o ideal era que começasse isso dentro de uma família, como a igreja também prega, que é o local natural de se nascer, de se gerar.
Certo. Agora, eu inverto a pergunta. A igreja se colocou, né, desde os seus primórdios, sempre a favor da vida, né? Contra a morte em qualquer instância, né? Mas a gente tem essa questão da violência e os dados são bem confusos, como eu falei já hoje. E quem argumenta a favor dessa liberação coloca sempre a questão da saúde e da segurança da mulher. Ou seja, muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas, né? Porque buscam o aborto, digamos, sem a penalidade da lei, mesmo que ela tenha a penalidade psicológica da fé dela, né? Como que a gente poderia trabalhar essa questão? Porque a mulher, se ela foi violentada ou se ela teve, por qualquer motivo, uma gravidez indesejada, o psicológico dela já está abalado. Já houve, como eu falei, já houve o problema criado, que na realidade não deveria ser problema, porque vida é solução, nunca é problema. Eu queria esclarecer, voltar ao tema de 1940, porque é uma circunstância que envolveu a criação da lei. Essa lei nunca foi questionada até agora, desde 1940. Mas veja só, em 60 e alguns anos. Já fez bastante gente. Quando terminou o século XIX, começou o século XX, tá? Metade das mulheres que faziam uma cesárea morriam. Olha. Né? Por causa das condições da medicina. Ela foi melhorando, mas quando chegou em 1940, essa mortalidade estava na ordem de 20%. Isso vale dizer que cada 5 mulheres que buscavam uma cesárea, uma morria. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque a intervenção para fazer um aborto tem semelhanças com a cesárea. Então, o médico... Sem a preocupação com o feto, a criança. Só a preocupação da pessoa. Então, por exemplo, o médico que vai tentar salvar a mãe por uma razão qualquer, que ela precisa de uma intervenção mais séria e que até o médico não queira fazer o aborto. Mas em 1940, se ele fosse fazer, 20% morria. Então, para ele não ser culpado, então colocou-se lá. Então, não existe prazo na época. Não existia prazo na gestação. Na gestação. Mas isso evoluiu. Então, hoje, ninguém mais morre de cesárea. Ninguém mais morre de cesárea. Então, os fatos que garantiram naquele momento mudaram. Então, cabe fazer uma nova avaliação da lei. E o que aconteceu? Aquela isenção de imputabilidade que existia na lei deixou de ser necessário. E aí estão querendo colocar essa isenção como sendo um direito. Ora, não é um direito. O que existia é um código penal que punia o crime, em que, em alguns casos, isentava a punição, mas longe de ser um direito. Mas como não tinha prazo, como eu já falei, por questões até científicas da época, hoje não faz necessário. Então, o que aconteceu? O aborto continuou sendo uma atividade realizada cada vez mais, principalmente a partir de 1952, quando um grande metacapitalista fundou uma organização nos Estados Unidos e começou a desenvolver estudos para isso, e só houve um avanço muito grande e outras grandes fundações participaram. E o fato é o seguinte, o aborto continuou sendo feito. Só que o aborto, enquanto a criança tem uma vida uterina até 22 semanas, ou para ser mais até 20 semanas, essa criança, permita-me falar criança, ou feto, né? Ou um nascituro, essa criança, ao receber uma atividade química, ela morre, e como ela é muito pequena, ela naturalmente é expelida ou é aspirada por uma curetagem pela vagina e sem maiores consequências físicas. As consequências psicológicas já são independentes de método. Já esgotamos, né? Só que o que acontece com a partir das 20 semanas, das 22 semanas, 20 para 22 semanas, que são 5 meses de gestação? Ora, a estrutura da criança muda. Os ossos deixaram de ser cartilaginosos, já passam a ser ossos mesmos calcificados. A criança
ganha a possibilidade de viver fora do útero. Olha E só. isso é o grande linha de corte que nós temos aqui agora nas 22 semanas. Quer dizer, antes das 22 semanas, pequena intervenção médica precisava ser feita. Já resolveria. Agora não. Então, peraí. Agora, se eu tirar a criança, primeiramente ela não vai sair com uma mera... Né? Como é que eu vou tirar um ser vivo de dentro de outro ser vivo? Então, já fica talvez mais palpável a questão da morte, né? Porque ela fica mais visível, totalmente palpável, porque ao você fazer uma cesárea, é possível a criança ficar vivendo e ter vida depois, né? Porque antes era até 7 meses, já não, agora 6, agora com 5 meses já se consegue. De repente, até mais para adiante, nós vamos ter até antecipação disso. Mas o fato é que na 22ª semana, o nenê tem capacidade de viver fora do útero. E o que tem que fazer? Desenvolver uma técnica chamada assistolia. Certo. Dom Zico esteve com a gente aqui recentemente e falou sobre isso, que é uma aplicação, né? Isso. A sistolia, sístole é uma batida do coração. A sístole, né? A sistolia, ou seja, parar a batida. Então você tem que parar o coração do nenê. nenê. Como é que você faz isso? Você tem que injetar com uma agulha potente, chegar lá no coração da criança e injetar cloreto de sódio. Se ela tem um coração batendo... O coração batendo dela está desde 3 meses que ele já está totalmente formado. Se um bebê nascido, né, 6 meses, 1 ano, ou um adulto tomar uma injeção dessa, o que acontece? Morre. Morre. Esse processo chamado assistolia é tão doloroso, tão absurdo, que nos Estados Unidos, onde existe pena de morte, esse método é proibido. Olha. Esse processo é tão absurdo que o Conselho Nacional de Veterinária proíbe que seja feito esse processo em animais. Hoje no Brasil, quando se permite, né, ou se delibera o aborto, questão de menores de idade, estupro ou questões de saúde, né, qual é o método utilizado hoje? Até 22 semanas são os métodos químicos, como eu expliquei, esses dois. Tem vários processos químicos que você pode induzir o aborto. A partir de 22 semanas não tem outro que não você matar a criança para que aí a mulher provoque um autoaborto ou se faça uma cesárea. Ou seja, ela vai ter um parto de qualquer maneira. O parto vai acontecer. Se a criança nascer viva ou morta, o parto vai acontecer. O nome, exatamente. Se fosse fazer um aborto após 22 semanas, no fundo é um parto. Um parto cesáreo. Porque o parto cesáreo é um parto antecipado. Né? Certo. Cláudio, alguns poucos meses atrás, a gente discutia sobre a DPF 442, né? E agora, recentemente, a gente está discutindo sobre o projeto de lei 1904. São coisas similares? O que aconteceu com a DPF 442, que ela, agora, digamos, ela saiu um pouco, né, dos holofotes e agora a gente está discutindo o projeto de lei. Em que momento aconteceu esse trâmite? São 2 locais diferentes. São 2 leis diferentes. A DPF 442 é uma lei que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. E o que ela quer determinar? Ela quer legalizar o aborto sob qualquer hipótese até 12 semanas. Ou seja, consentido ou não. Consentido ou não, seja estupro ou não, seja a pessoa, a mulher. Se descobriu grávida, ela não deseja, ela pode ir lá e fazer. Ela pode ir lá e fazer. Certo. Isso que é a 442. E isso continua em trâmite. Isso está no STF. A presidente, que é a Rosa Weber, ela se aposentou, mas antes de se aposentar, ela emitiu seu voto. E o atual presidente congelou, vamos dizer assim, tirou de pauta o julgamento. Ou seja, está lá na gaveta, mas ainda não está negado e nem aprovado. Só tem um voto, que é da Rosa Weber, que ela autoriza. É a favor. Uhum. Ela, inclusive, diz que a pessoa humana só é pessoa humana se nascer viva. E não é só é pessoa humana se nascer viva e se tiver prognóstico social.
E assim qualquer pessoa com deficiência, qualquer pessoa até sem perspectiva social, ou seja, a pessoa pode ser até inteirinha, mas não, ela é filha de pobre, não sei o quê. Porque tem, quando criança nasce morta, né? Fica meio dúbio, né? Enfim, é feito um registro de nascimento dela e ela é sepultada num caixãozinho, né? Claro, perfeitamente. Mas ela nasceu morta. Sim, nasceu morta. Né? Exatamente. Inclusive, tem alguns direitos que existem assegurados pelo Código Civil. A mãe tem... Para a criança, obviamente que nasce viva, né? Então, a mulher ficou grávida, né? E o pai falece, essa criança, ainda no ventre materno, tem direito, por exemplo, à parte da herança do pai, e etc. e tal. Então, existem direitos até patrimoniais que a criança, não só o direito à vida, o direito à saúde, esses direitos todos que a Constituição Então, garante. em alguns momentos, a lei considera criança, considera ser humano dentro do ventre. No caso patrimonial, como você colocou agora. O Código Civil considera. E o porquê que a gente não considera? Porque não é contraditório? Sim, é contraditório, porque não precisaria estar escrito. E a Constituição não escreve. Não escreve claramente. Mas nenhuma Constituição precisa escrever tudo claramente. Então, para a Constituição, é isso que o voto da 442, da Rosa Weber, na 442, mexe com a gente. Ela vai dizer, ela se espelha num julgamento norte-americano em que liberou o aborto lá nos Estados Unidos e que hoje já foi revertido, diga-se de passagem, mas na época que foi autorizado, ele usou o mesmo argumento, certo, de que a pessoa, como ela não nasceu, ela não é uma pessoa. Certo. Hoje, há mais países que permitem ou mais países que não permitem? O aborto? O aborto. Que permitem. A propaganda é a alma do negócio, né? A propaganda faz com que a maioria ceda isso. Por exemplo, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, só empresta dinheiro aos países que garante o chamado direito sexual e reprodutivo. Ora, o que é direito sexual e reprodutivo? Não está em 1948 nos direitos humanos, né? De 1948, não está lá. Foi criado um direito novo chamado direito sexual e reprodutivo, onde abarca o aborto. Então, se o país não se encaixa naquilo, eu não empresto dinheiro. Então, ou seja, eles forçam economicamente os países por pressão financeira, política, às vezes até pressão militar, e eles cedem. E você acredita que no Brasil seja um caso assim? Porque eu vi alguns dados também, alguns argumentos, né, a favor da liberação, né, agora do projeto de lei 1904, que fala sobre o custo de abortos, inclusive clandestinos, né, que é o que é utilizado no argumento, sobre os custos para o SUS disso, né? Ou seja, há alguns argumentos que diz que liberando, ou seja, em clínicas teoricamente corretas, né, seria um alívio para as contas do SUS, dessa população. E agora você me traz um dado também dizendo sobre questões financeiras internacionais, né? Você acredita que o interesse pela aprovação do aborto nesses termos no Brasil tenha esse cunho, esse viés financeiro? Não, com certeza não. Qual você acreditaria que seja o principal viés? O viés é destruir a ideia de família, destruir a ideia de vida intrauterina. Tá? Destruir a ideia de que exista um ser humano com direito natural. Certo. Por quê? Porque ao destruir o direito natural, começando pelo direito à vida, eu não só não irei só destruir os nascituros, não irei só destruir os nascituros que já são defeituosos, não irei só destruir os nascituros que são de estupro, mas eu vou acabar com todos os recém-neonatos até um mês, como tem alguns estados nos Estados Unidos que matam até um mês depois, chamando de aborto. Porque a pessoa achou melhor, que não vale a pena mesmo, não nasceu como eu gostaria. Só que isso não vai parar ali. Você está muito bem agora, você sofre um acidente de carro e fica paralítico, você torna-se um incapaz. Olha. Você vai ser descartado. A eutanásia também, você
atingiu o ponto máximo. Você veja, mãe, agora que nós estamos com um número de idosos extremamente alto, com o sistema previdenciário em decadência, caótico, para não dizer... Eu posso dizer que a partir de tantos anos não tem assistência. Exatamente, a partir de tantos anos, não só não tem assistência, como vai ser permitido. Vai ser incutido. Sugeriu-se no Canadá, uma época atrás, uma mulher de 50 anos que estava entrando com pedido de direito seguro de trabalho. Não, você não tem jeito. Inclusive, você pode fazer eutanásia. Ou seja, a pessoa não tem... Já está chegando nesse nível em alguns países. Então, você acredita que a gente esteja selecionando quem a gente mantém e quem a gente mata? Porque, veja, a gente está falando de que gestações que têm fetos talvez deficientes, né? Tem a opção, né? De interromper a gravidez. Você acredita que talvez chegue uma época que, por exemplo, a pessoa que está grávida de gêmeos, trigêmeos, ou a gravidez é um menino e eu queria menina, sei lá, alguma coisa assim, a gente pode chegar ao nível de seletividade de quem nasce? Pode, porque isso já ocorreu. Você acha que Hitler utilizou isso na seleção que ele fez para os judeus, achando que isso saiu da cabeça dele? A seleção genética, na década de 20, estava espalhada pelo mundo inteiro. Então, não saiu da cabeça dele. Ele botou em prática. Então, você acredita que a gente esteja regredindo nessa parte? Estamos retomando isso. Está retomando a seletividade. Nós só queremos trabalhadores aptos para o trabalho o mais cedo possível. Então, se você demonstrar, ainda no ventre, que você não será um bom trabalhador... Você vai ser descartado pela raiz. Certo. Tem um país na Europa que não tem mais crianças com síndrome de Down. E eles se vangloriam disso. Mas por que não tem síndrome de Down? Porque eles fazem aborto todo antes e fazem o aborto. Aí não tem mais... mas isso é humanidade? Isso é respeitar o direito natural? Certo. É isso que Deus quer? Então, aí nós estamos entrando justamente nesse aspecto. Que bem. A lei, então, o PL 1904, que é justamente colocar no Código Penal de 1940 esse item, que a partir de 22 semanas... Não é vida. Aí já tem... A vida já é ser humano. Aí já é ser humano. Sim. Ou seja, metade de uma gestação. Isso, exatamente. Então, a partir daí, ele já é viável. Então, peraí, quer dizer que eu tenho que matar para fazer o aborto? Quer dizer, já tinha que matar antes, mas está cada vez maior o nenê e o procedimento está cada vez mais desumano, mais absurdo, mais radical. E aí, contra isso que a lei vem. Entendi. Colocar. Cláudio, o nosso tempo já está estourando, esse tema rende muitos outros podcasts, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem é a favor do aborto. Eu gostaria que você desse pistas de estudo para que a pessoa que está a favor, né, ou seja, contra esse pensamento, né, que nós discutimos aqui, pense e estude. Que linha se você daria para que ela buscasse informação para ser a favor da vida? Para ser a favor da vida, eu acredito verdadeiramente que a pessoa tem que aprender a amar. Porque ao eu amar uma outra pessoa, eu sou capaz de morrer por ela. Então, se eu tenho uma vida dentro de mim e eu amo, eu sou uma pessoa que ama, eu não posso defender nenhum tipo de agressão contra essa pessoa. Então, se você quer saber o que é ser humano, aprenda a amar. Busque todos os lugares onde posso ensinar o que seja amor, não prazer. Amor. Amor verdadeiro. Dar a vida pelo outro. Como Jesus Cristo nos deu a vida. Ele deu. Ele dá a vida pelos amigos. Ele dá a vida pelos irmãos. Então, ele definiu a palavra amor de maneira diferente da maneira antiga. Antigamente, falava-se que nós temos que amar o nosso próximo. Ele falou alguma coisa diferente. Ele falou assim, os inimigos. Né? Sim, mas amar como eu vos amei. Porque às vezes a gente acha que está amando o outro
com um amorzinho muito vagabundo nosso de ser humano. Descartável, né? Descartável, não, ele serviu, não serviu. Então não é isso. Nós temos que saber o que é amor. Ao saber o que é amor, eu vou negar todo tipo de defesa da morte. E sim, vou defender a vida. Por mais sacrifício que me custe. Eu vou ter que adiar minha faculdade, vou ter que adiar meu trabalho, mas eu vou ter uma vida. Daqui a 20 anos você vai ver que essa vida que você possibilitou nascer, o que essa vida se tornou. É capaz de fazer, né? Eu acho que o maior projeto de um ser humano é outro ser humano, né? Isso. A gente fica muito preocupado com pequenos objetos. A gente não está treinado para o irascível. Qualquer coisa que atrapalha a gente fica bravo. Não, que nada. Você vai crescer a ajudar realmente a ter uma criança para aqueles que se encontram nesse processo aí. Perfeito. Defendam a vida. Esse é o seu recado. Muito bom. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Acredito que tenha sido bastante esclarecedora e espero que a gente possa contar com a sua participação por mais vezes. Você que esteve conosco até agora, se ainda não clicou no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, por favor, siga-nos que você vai acompanhar mais debates como esse e também nos envie as suas sugestões, as suas dúvidas, que dentro do possível a gente vai procurar respondê-las, tá bom? Muito obrigada, a Voz da Igreja fica por aqui, até o próximo.